Opa, pessoal, estamos aqui de volta então para fazer alguns exercícios daquela parte que nós tínhamos visto em misturas, a respeito dessa parte de saturação, saber do quanto cabe, tudo bem? Então, vamos dar uma olhada na nossa primeira listinha, lá do Estudo em Dia. Está assim: 160 gramas de uma solução aquosa saturada, então está cheia, de sacarose a 30 graus Celsius, são resfriados até 0 graus Celsius. Quanto do açúcar se cristaliza? Então, ele está dizendo para a gente duas coisas. O primeiro é que não vai ficar supersaturado. Por quê? Porque cristalizou. Então, ele voltou a ser aquela coisinha sólida, não está mais dissolvido. Joia? Beleza. Então, o que é que a gente sabe? Olhando para cá, a gente sabe que a 30 graus, cada 100 gramas de água podem ter até 220 gramas de sacarose. Joia. Só que nós temos o quê? 160 gramas total. Vamos ver como que a gente pode lidar com isso. A princípio, vou colocar aqui o nosso copinho. Primeira questão. A gente tem um copinho, tem 50 gramas de água, e ele vai ter tudo dissolvidinho aqui de sacarose, né? Então o que é que acontece? A gente sabe que se a gente juntar a massa da água com a massa da sacarose, a gente consegue chegar na massa total, que é a massa da nossa solução. Essencialmente só tem água e sacarose, se juntar os dois, dá tudo, né? E aí o que é que acontece? A gente sabe que, ao todo, nós temos aqui 160 gramas, mas a gente não sabe quanto que a gente tem de água, nem quanto que a gente tem de sacarose. Só que aí que entra um detalhezinho, que é o seguinte: se a gente olhar aqui a 30 graus, cada 100 gramas de água tem 220 de sacarose. Então a gente pode dizer que 100 gramas de água tem 220 de sacarose. Isso dá um total de quanto, gente? 100 com 220 dá 320. Olha aí, vocês estão vendo a regrinha de 3 aqui e depois aqui? Se cada 320 gramas de solução tem 220 de sal, então 160 teria alguma quantidade. Daqui para cá, a gente está dividindo por 2, não está? Então, se a gente dividir também 220 por 2, a gente vai ter 110 de sal. Se a gente dividir aqui também por 2, nós vamos ter 50 de água. Então, a gente já sabe quanto de água tem e quanto de sal tem. E ele está perguntando quanto que vai cair fora. Aí, o que é que acontece? A gente vai ter que resfriar essa solução até 0 grau. E em tese, parece que uma partezinha aqui vai ficar de corpo de fundo. Vamos descobrir o que é que acontece. Como que a gente pode descobrir isso? A gente sabia que aqui tanto cabia quanto tinha 110 gramas de sacarose. Então, supondo que só caibam, por exemplo, 50 gramas de sacarose aqui, se só coubessem a 50, o resto disso aqui ia estar no fundo, né? Então seria 60. O que a gente está querendo, que é esse pedacinho, é justamente a diferença entre o quanto vai caber a 0 grau e o tanto que a gente tinha, que eram aqueles 110. Tudo bem? Então, o que é que vai estar acontecendo aqui? A gente vai ter uma coisa muito parecida, a princípio. A mesma coisa, a mesma ideia de que quando a gente juntar a massa de água com a massa do sal, vai ter que dar a massa da solução. E a gente já sabe que nós temos 50 de água, mas a gente quer saber quanto que vai caber de sal, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Nós sabemos que a 0 grau, em 100 gramas de água, cabem 180 do nosso soluto. Então, 100 vai caber 180, totalizariam 280. Daqui para cá, o que a gente está fazendo é dobrar, né? Então, se a gente dividir por 2. Então, se a gente dividir por 2 também, a gente vai ver que vão caber 90. Joia, então esse número aqui é 90. Se tem 90 gramas que estão dentro da solução, quanto dessa que estava dentro foi para fora? 90 menos 110, a gente vai descobrir que a massa do corpo de fundo seria 20. A massa do corpo de fundo é 20 gramas. Então, recapitulando, o que é que a gente fez? A gente utilizou
aquela curva de solubilidade, desculpa, a tabela de solubilidade, para poder encontrar a relação entre a massa de água, a massa de soluto e a massa total. Depois que a gente usou a massa total, a gente descobriu quanto tinha de sal e quanto tinha de água. Já que a quantidade de água não mudou, depois a gente só fez utilizar os dados da tabela para 0 grau para saber quanto cabia. A diferença entre o que cabia e o que tinha é o tanto que precipita. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? De boa? Vamos para a próxima. Então, a propósito, letra A. Um determinado sal X apresenta solubilidade de 12,5 gramas por 100 ml de água a 20 graus Celsius. Ou seja, em cada 100 ml cabem 12,5 gramas. Imagine que 4 tubos contêm 20 ml de água cada e que as quantidades a seguir de sal foram adicionadas a esses tubos. Tudo bem. Então o que é que vai estar acontecendo? Vamos lá. Nós vamos ter aqui tubo 1, 2, 3 e 4. Cada um deles tem 20 ml de água. E a gente vai colocar as quantidades de sal. São elas: 1, 3, 5 e 7. Então aqui vai ter 1 grama de sal, 3 gramas, 5 gramas, 7 gramas. Só cortar aqui para a gente não confundir. E a gente sabe também que cada 100 ml de água conseguem receber 12,5 gramas de sal. Então, se cada um deles tem 20 ml, eles vão conseguir receber quanto? Seria o nosso X aqui, né? Daqui para cá, de 100 para 20, a gente divide por 5. Então, 12,5 também pode ser dividido por 5. Nosso X seria 2,5 gramas. Esse é o tanto que cabe. Então, vamos lá. 1 grama cabe em 2,5? Cabe. Então, joia. Está tudo bonitinho aqui. 3 gramas cabe em 2,5? Não. Vai sobrar meio grama de sal aqui, né? 5 gramas cabe em 2,5? Não, já vai sobrar tipo 2,5 de sal aqui. 7 gramas, vai sobrar um bocadão, hein? Vai sobrar 4 gramas e meio de sal aqui. Então, nesses 3, nós vamos estar apresentando corpo de fundo. E os 3 são saturados, que estão cheios, com corpo de fundo. E esse primeiro, ainda cabia mais, não cabia? Então, ele seria insaturado. Continuando a questão, após a agitação, mantendo-se a temperatura 20 graus Celsius, então a solubilidade está a mesma, coexistirão solução saturada e fase sólida, que é o nosso corpo de fundo. Pelo que a gente viu, no primeiro não, porque o limite era 2,5. A partir daqui, todo mundo passou do limite, todo mundo vai ter. Tranquilo? De boa? Vamos lá. Um técnico preparou 420 gramas de uma solução saturada de nitrato de potássio, dissolvida em água, em um becker a 60 graus Celsius. Deixou a solução resfriar até uma temperatura de 40 graus Celsius, verificando a presença de um precipitado. A massa aproximada do precipitado é. Então o que é que acontece? Basicamente, pelo que a gente está vendo aqui, essa questão é muito parecida com a primeira. A diferença é que, em vez de dar uma tabelinha, ele deu para a gente um gráfico. Então vamos dar uma olhada. A 60 graus, aqui, a gente consegue ver que cabiam entre 100 e 120, 110. Tudo bem. Então, vamos cortar essa daqui também. Era em 100 gramas de água, né? Em 100 gramas de água cabia 110. Então, de novo, vamos ter a massa da água mais a massa do nosso soluto. Vou chamar de ST, tá, gente? Vai ter que ser igual à massa da solução. Então, nós temos aqui a 60 graus Celsius, que 100 gramas de água dão conta de 110 gramas do nosso soluto, para totalizar 210 gramas de solução. Só que no nosso problema, ele deu 420 gramas de solução. Então, o que é que acontece? Daqui para cá, da solução, a gente está tendo que dobrar, não é isso? 210 virou 420. Então, daqui para cá, a gente dobra também, vai ter 220 gramas de soluto, com mais 200 gramas de solvente. E, gente, sempre que a gente fizer esses cálculos,
dá uma conferida se a massa da água, junto com a massa do solvente, somadas de fato estão dando a massa da solução. Porque se não estiver dando, a gente errou algum cálculo no meio do caminho, tá? E, só lembrando, ficou vezes 2 também. Na sequência, o que é que aconteceu? A gente resfriou isso para 40 graus. Então a gente vai ter que reescrever essa equaçãozinha aqui, de novo. Oh, peraí, passou batendo um pedaço. Então vamos dar uma olhada quanto que cabia a 40 graus. A 40 graus, estamos aqui, cabia em cada 100 gramas de água, 60 gramas do sal. Então vamos voltar. Em cada, tá vendo já? Tá. 100 gramas de água, cabia 60 do sal. E a gente tinha quanto de água ao todo? A gente tinha 200. Então daqui para cá, nós estamos dobrando, né? Então daqui para cá a gente dobra também. Então agora, a 40 graus, vão caber 120 gramas. Quanto que a gente tinha antes? A gente tinha 220. Quanto que a gente continua tendo agora de soluto? Continua tendo 220. Mas quanto que cabe? 120. Então essa diferença, esses 100 que estão sobrando, vão virar corpo de fundo. Tudo bem? Então a nossa resposta seria 100 gramas. De novo, letra A. Tranquilo, pessoal? É muito tranquilo isso aqui, não é? Ah, deixa eu aproveitar para fazer uma perguntinha. Essa dissolução daqui, a solubilidade aumenta ou diminui com a temperatura? Ela aumenta, né? Para tanto que teve precipitado depois quando esfriou. Então ela é endo ou ela é exotérmica? Se a solubilidade aumenta junto com a temperatura, então na medida que esquenta, fica dentro. Ou seja, ela é endotérmica. Tudo tranquilo, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui. A solubilidade dos sais KNO3 e Ce2SO4 em água, medidas em duas temperaturas diferentes, são fornecidas na tabela a seguir. Temos aqui os sais com solubilidade a 10 graus e a 80 graus. O primeiro saiu de 13 para 169. Então ele aumentou ou diminuiu com a temperatura, gente? Aumentou tipo muito, né? Então ele é endotérmico. Já o nosso CE, ele estava em 10 e veio para 2 quando esquentou. Então ele é exo, porque ele diminuiu. Então vamos lá. A dissolução de KNO3 é exotérmico? Pelo que a gente viu, o KNO3 ele aumenta com a temperatura, então é endo. Não. A dissolução de Ce2SO4 em água é acompanhada de absorção do calor? Não, na verdade ela é exo, então ela esquenta o calor, ela joga fora o calor. Os dois sais podem ser purificados pela dissolução de cada um deles em volumes adequados de 80 graus Celsius, seguidos do resfriamento de cada um. Bom, se a gente dissolver, por exemplo, 150 gramas de KNO3 a 80 graus e a gente voltar para 10, realmente tem um bocado dele que ia ficar aquele pozinho do lado de fora, fazendo corpo de fundo. Mas, se a gente colocar, por exemplo, 2 gramas, que é o que cabe aqui, 2,2 a 80 graus Celsius, e a gente esfriar, o Ce2SO4 continua cabendo mais do que os dois. Então ele não seria... ele não estaria conseguindo ser isolado. Uma solução... se 110,1... eu desconfio que talvez isso aqui seja 10,1, viu, gente? Mas vamos dar uma olhada. De uma solução saturada de Ce2SO4 a 10 graus Celsius forem aquecidos a 80 graus Celsius, observa-se uma deposição de 2,2 gramas do sal. Então, se isso aqui fosse 10,1, que é o mesmo número que a gente tem aqui, tinha 10 e agora cabe 2. Então o que está caindo fora? 8, né? Na verdade 7,9. Então também não. E se fosse 110, aí é que não seria mesmo, né, gente? Ia ser tipo 107,9 que ia cair fora. A adição de 100 gramas de KNO3 a 100 gramas de água a 80 graus Celsius dá origem a uma mistura homogênea. Então vamos lá. Em 100 gramas de água a 80 graus Celsius cabem 169,6 gramas de KNO3. Então se cabe praticamente 170, na hora que a gente coloca 100, entrou tudo. Então vira uma mistura homogênea sem corpo de fundo.
Tranquilo demais esse assunto, gente? Eu também acho. Vamos dar uma olhadinha aqui. O que mais nós temos? Questões com gráfico. Gráficos são legais. Vamos dar uma olhada nessa solução. Eu não vou nem ler a questão toda, tá, gente? Eu só vou ver o seguinte. Nós temos aqui, no gráfico, a solubilidade em gramas do sal por cada 100 gramas de água em função da temperatura. Ela está aumentando ou está diminuindo com a temperatura, gente? Está aumentando. Então ela é endo ou exo? Endo. Vamos lá. Em cada um desses pontinhos, que está bem aqui, 2 e 3, a gente tem a concentração. Essa primeira está bem no limite, né? Então está cheio ou não? Está cheio. Tem a mesma quantidade que cabe. Então a primeira está saturada. Na segunda, ele está abaixo do limite, não está? Tem tipo 20, mas caberia 30. Então ela não está cheia, ela está insaturada. E na terceira a gente tem além do que poderia ter dissolvido. Então ela está super saturada. Tranquilo, gente? Vamos dar uma olhada. A primeira saturada, está cheinha. A segunda não saturada ou insaturada, que ainda cabe. E a terceira super saturada, porque está além. Um gráfico de uma... Se a gente tivesse aqui uma saturada com corpo de fundo, onde que ia ficar? Ele ia ficar aqui juntinho da 3? Não, ele ia ficar juntinho da 1. Porque o resto não entra na solução. Ele é corpo de fundo. Tranquilo, gente? Vamos dar uma olhada rapidinho na lei de Henry. Ele vai falar basicamente que quanto maior a pressão, maior a quantidade de gás que cabe lá dentro. Então, a presença de oxigênio na água, essencial para a respiração de espécies, deve-se à dissolução do oxigênio na água. Nossa, vai longe essa questão, hein? A constante de equilíbrio desse processo de dissolução é igual à solubilidade do O2 gasoso dividido pela pressão do O2 gasoso. Se a nível do mar a pressão de 1 atm corresponde a 21%, a solubilidade do oxigênio na água cresce com o aumento da altitude. Se a gente está lá em cima, a pressão é menor, né? Então cabe menos ar. Decresce com o aumento da altitude. Joia. O ar vai estar maior, cabe menos ar. Crescerá independente da pressão? Não. Vamos lembrar que a lei de Henry tem aquele pedacinho da pressão que só afeta os gases. Quanto maior a pressão, maior a solubilidade. Então, na verdade, a gente já matou aqui, né? Vamos para a próxima. Tá. A presença do oxigênio gasoso na água se deve, em parte, à dissolução do ar atmosférico na água. Olha que novidade. Nem parece que a gente leu isso há 2 minutos atrás. A equação a seguir representa a dissolução. Nós temos O2 gasoso virando O2 aquoso. Baseando-se nessas informações e em outros conhecimentos sobre o assunto, é incorreto afirmar que a solubilidade do oxigênio aumenta em temperaturas mais elevadas. Vamos lembrar que os gases eles são os exemplos clássicos da solução exotérmica. Então, na medida que aumenta a temperatura, diminui a solubilidade, que é por isso que refrigerante espuma. Então, de fato, está errado a gente dizer que ela aumenta em temperaturas mais altas. A solubilidade do oxigênio é baixa por causa do caráter polar da molécula de água. A disponibilidade do oxigênio, isso aqui na verdade está certinho, viu, gente? Porque o que é que acontece? O oxigênio ele é apolar. Então aqui ele matou a pau. E a água é polar. Os dois não se misturam. A disponibilidade de oxigênio em águas superficiais é influenciada pela altitude. De fato, porque quanto maior a altitude, menor a pressão, menos cabe. A ligação entre os átomos de hidrogênio ocorre por compartilhamento de elétrons. Não é do nosso assunto também, mas ocorre por ligações covalentes, que a gente já sabe, né? Pois bem, pessoal, como vocês estão vendo, é bem tranquilo fazer isso daqui. Eu vou deixar com vocês fazer o resto das questões. Estarei aqui para caso vocês tenham dúvidas e a gente se encontra na próxima aula.